Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é um dos remédios constitucionais, que é o habeas corpus. Vamos analisar alguns aspectos jurídicos e você pensa que sabe tudo de habeas corpus, você vai se surpreender. Fica aí comigo. Beleza, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, 68, fala: conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E eu acrescento aqui, quando for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Porque, veja bem, o particular pode ser alvo de habeas corpus, pode se ele estiver exercendo uma função pública. Porque, por exemplo, isso vale a pena a gente deixar muito claro. O marido, ciumento, trancou a mulher em casa, levou a chave. Ah, vou impetrar um habeas corpus. Não, você vai impetrar habeas corpus, você vai chamar a polícia, ele vai ser preso em flagrante por cárcere privado. Não é cabível habeas corpus, é cabível auto de prisão em flagrante. Então, vamos lá. O habeas corpus pode ser de duas formas. O preventivo, e cai na prova com o nome de salvo-conduto, é quando alguém está ameaçado de sofrer violência, ou locomoção, ou violência na sua liberdade de locomoção. Beleza, aquela pessoa está ameaçada, ela ainda não está privada da sua liberdade, ela ainda está na ameaça, naquela situação iminente. E o habeas corpus repressivo ou liberatório, quando a pessoa já está com o seu direito de ir e vir, com a sua liberdade de locomoção violada, já está violada a sua liberdade, ele está privado da sua liberdade. Beleza. E quem são as partes? Quais são os nomes das pessoas que podem figurar no habeas corpus? O impetrante, que é quem dá entrada, quem promove a ação, pode ser o próprio paciente, que é o próximo, quem está sofrendo a violência ou ameaça de violência na sua liberdade, ou pode ser um terceiro. O paciente é aquela pessoa que está sendo ameaçada ou que está sofrendo a violência na sua liberdade de locomoção. E a autoridade coatora é aquela autoridade que está ou ameaçando ou privando a pessoa ou o paciente na sua liberdade de locomoção. Beleza. Quem pode impetrar o habeas corpus? Quem tem legitimidade ativa para impetrar o habeas corpus? Qualquer pessoa física, seja nacional, seja brasileira, seja estrangeira. Qualquer pessoa jurídica, desde que, cuidado, seja impetrado em favor, em benefício de um paciente que seja pessoa física. Porque pessoa jurídica pode ser o impetrante, o paciente não. Pessoa jurídica não se locomove. O Ministério Público pode. E o magistrado? Cuidado. O magistrado, na função, no exercício da magistratura, ele não pode ser um impetrante, porque ele tem que conceder o habeas corpus de ofício. Mas cuidado com o maligno. O examinador, ele é maligno, ele está em casa pensando como vai derrubar você na prova. O magistrado, ele é magistrado 24 horas por dia? Ele está exercendo a magistratura o dia inteiro, 24 horas? Claro que não. O magistrado, em alguns momentos, ele age como cidadão comum, como pessoa comum. E na condição de cidadão, não impede o magistrado de ser quem propõe a ação de habeas corpus. Não impede dele ser o impetrante. Então, cuidado com o magistrado.
no exercício da magistratura, ele não pode ser um impetrante. Mas como cidadão de bem, como cidadão, não impede, pelo fato dele ter o cargo de magistrado, dele ser um impetrante. Beleza, vamos junto. Para impetrar o habeas corpus, não precisa de capacidade civil, ou seja, não precisa ter 18 anos de idade. Pode ser uma criança, desde que seja alfabetizada e possa redigir, escrever lá um texto, informando quem é o paciente, quem é a autoridade coatora e onde está o paciente preso, por exemplo. Não precisa de capacidade postulatória, não precisa ser advogado inscrito na OAB. E não precisa formalidade. Porque os códigos de processo, eles trazem algumas formalidades para você promover uma ação, né, judicial. O habeas corpus não precisa. E aí nós temos casos de que o habeas corpus foi impetrado escrito num papel higiênico. Basta dizer quem é o paciente, quem é a autoridade coatora e onde o paciente está sofrendo essa violência. Beleza, vamos para a jurisprudência do STF, publicado no informativo 985 de agosto de 2020. Então tem pouquíssimo tempo. O tribunal, o pleno, firmou por maioria a seguinte jurisprudência: não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno ou contra ato de ministro ou órgão fracionário da corte. Vamos entender, Então, o Supremo, dentre outros julgados, ele julga habeas corpus. Muitas vezes, ele julga pelo pleno, e aí nós colocamos aqui, do tribunal pleno. Tribunal pleno é quando o julgamento ocorre com a participação de todos os ministros, os 11 ministros. Por órgão fracionário, que são as turmas. O Supremo tem 2 turmas, a primeira e a segunda turma. Cada uma tem 5 ministros, 5 na primeira, 5 na segunda. Então, são órgão fracionário do Supremo. E muitas vezes a decisão é monocrática. É um único ministro que decide alguma coisa. Então, a jurisprudência hoje do Supremo é: qualquer que seja a decisão do Supremo, seja monocrática, um único ministro, seja órgão fracionário, a primeira ou a segunda turma, seja o tribunal pleno, não cabe habeas corpus. Não parem não, fica comigo. Prisão administrativa do militar. A Constituição Federal fala que não caberá habeas corpus em relação à punição administrativa disciplinar do militar. Está lá no 42, parágrafo 2º. Então, cabe ou não cabe? Beleza, vamos devagar. Cabe habeas corpus. Quando? Quando se tratar de ilegalidade, de atos que violam o princípio da legalidade, os pressupostos de legalidade, que envolve a hierarquia. Por exemplo, imagina se o soldado chega lá e fala pro coronel: o senhor está preso administrativamente e não cabe habeas corpus. Mas aí o cachorro está no poste, o poste está fazendo o cachorro. Então tem que ter hierarquia, tem que ter poder disciplinar, tem que estar ligado à função e apenas ser suscetível de ser aplicada disciplinarmente naquele caso concreto. Então essa análise foi feita pelo STF no HC 70648 e no recurso extraordinário 338.840 lá do Rio Grande do Sul. Então, regra, não cabe habeas corpus de punição de prisão administrativa do militar. Tem exceção? Tem, se violar a legalidade. Beleza, vamos adiante. É possível a prisão administrativa dos militares dos estados e Distrito Federal? Por que esse tema? Porque essa lei aqui, a 13.967, ela extinguiu a pena de prisão disciplinar da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares, dos estados e do Distrito Federal. A Lei 13.967 de 2019. Então, não cabe prisão administrativa? Cabe.
Vamos lá? O que o Supremo decidiu? O Supremo julgou, né, um ADI, essa ADI aqui, e considerou inconstitucional essa lei. Significa dizer que, até então, até o julgamento dessa ADI, dessa ação direta de inconstitucionalidade, não cabia prisão administrativa dos policiais militares e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. Só cabia da União. Porém, com a derrubada dessa norma, através de ação direta de inconstitucionalidade, hoje é possível a prisão administrativa dos policiais militares e hoje é possível a prisão administrativa dos bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. E habeas corpus coletivo? Tu achava que sabia tudo, né? Fica comigo. É possível? Veja bem, não se tinha notícia do habeas corpus coletivo. Até que a segunda turma, ou seja, um órgão fracionário, decidiu por unanimidade em ser cabível o habeas corpus coletivo quando se trata da prisão preventiva de mulheres que são gestantes, puerpério é aquela situação, a mulher quando está no resguardo. Toda mulher, após o parto, entra numa coisa que a gente chama de resguardo, então ela é puérpera. Ou mãe de crianças ou de pessoas deficientes, estão previstas lá no artigo 2º do Estatuto da Criança. Então o Supremo concedeu essa ordem de liberdade coletivamente nesses casos. E posteriormente, né, o Código de Processo Penal foi alterado e trouxe essa previsão legal lá no Código de Processo Penal. Veja bem, então toda mulher que é gestante, que tem filho pequeno ou que tem filho deficiente, vai receber a liberdade? Não. Pode ser negado pelo juiz? Pode. Em casos excepcionais, mas tem que ser devidamente fundamentado. Porque esse julgado do STF, né, tem amparo na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e tem amparo no Decreto Legislativo 186 de 2008. Então é outra novidade. Galera, ficamos por aqui. Acompanha a gente lá, prof.mena no meu YouTube, @prof.mena no Instagram. A gente se vê no próximo estudo. Fica com a gente, não me abandona. Boa sorte e bons estudos.